Ó, já estou gravando a Oi, aula. Bia. Bom dia. Enquanto o resto da turma chega, vai lá no bate-papo e manda o nome Oi. de vocês para mim, por favor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Isso, vai lá no bate-papo e me manda o nome, por favor. Pois não, Miguel? Não, levantei a mão sem querer Sem aqui. querer? Porque Isso. eu fiquei Querendo. Então vai lá no bate-papo, por favor. Vai me mandando o nome, tá bom? Me manda o nome de vocês, por gentileza. Pra Quando a gente. Bia fala que vai comentar sobre o desafio, é porque metade da turma tirou a banana. Não, pode ficar tranquilo. Pessoal, enquanto vocês estão mandando aí, então eu vou comentar sobre o desafio e sobre o simulado, tá? O desafio, vocês fizeram ele, muito bonitinho, tal. A grande maioria conseguiu se sair bem. Já tem todos eles corrigidos. Depois do meio-dia e 15, quando der meio-dia e 15, que eu tenho aula, até a última aula hoje, vocês podem ir lá no meu WhatsApp, no particular, falar, Bia, eu sou o aluno tal do sexto ano. Qual foi minha nota no desafio? Aí eu te falo, tá bom? Qual que foi a sua nota? Beleza? Tudo bem? Teve algumas pessoas que não fizeram o desafio, né? Então vão ficar de nova oportunidade, vão ter que fazer depois uma outra prova, tá bom? Então vocês vão lá depois, meio-dia e 15. Ah, eu vou mandar agora. Não vai porque eu não vou responder. Você tem que prestar atenção na aula, né? Você vai me mandar depois que a aula acabar, meio-dia e 15. Tudo bem? A nossa hoje vai acabar Nossa, 11h20. 20. Mas eu estarei ocupada até meio-dia e 15. Eu tenho até a última aula, tá bom? Tá. Então me manda após o meio-dia e 15, tá? Se identifica com o seu nome. Olha, eu sou, por exemplo, eu sou a Isabela do sexto ano. Qual que foi a minha nota? Tá? Fale o seu nome. Mesmo quando não é com nota, quando é com dúvida, eu falo sempre. Isso, tem que falar porque eu não tenho os telefones de vocês salvos. E então não aparece a fotinho de vocês. E tem gente que a foto é um desenho, um cachorrinho, não tem um nome, então eu não sei. Então eu prefiro que vocês, olha, eu sou o aluno tal do sexto ano, qual foi a minha nota no desafio? Siga esse passo a passo, que acaba sendo mais fácil para eu identificar você e passar sua nota, tá bom? Ficamos combinados assim? E aí, pessoal, na sexta-feira que vem, daqui uma semana, vocês terão simulado, né? Na disciplina de História, vocês terão 3 questões para responder, certo? Essas 3 questões, elas vão estar inseridas no capítulo 8, tá? No capítulo 8, a gente falou sobre a África. Então, sobre tudo que a gente falou sobre a África, vai cair alguma coisa. Vão cair 3 questões sobre a África. Tudo bem? Certo? Então, beleza. Então, ó, as duas coisas que a gente falou até agora. A nota do desafio após o meio-dia e 15 e a matéria de simulado, que já está, inclusive, postada lá no SAS Conecta, tá? Apenas capítulo 8. Beleza? Certinho? Turma, eu tinha pedido para vocês fazerem as atividades da página... Deixa eu abrir aqui. Estou na postura de sétimo ano. Página 64 e 65, tá? Eu vou passar só o gabarito dela para vocês e depois, se vocês tiverem dúvida, Bia, por que é essa alternativa, não é outra, vocês me procuram, tá? Tudo bem? Depois que a aula acabar, tá? Para a gente começar o capítulo 9 hoje, tá? Que eu acho que é um assunto que vários de vocês devem gostar. Então, todo mundo com a página 64 aberta. Ô, Bia, Oi. eu não sei se você já passou. Página 48? 64. Ô, Bia, eu não sei se você já passou. E o gabarito do capítulo 7? Aqueles eu não pedi para vocês fazerem, né? Aqueles exercícios no final do capítulo, é isso? É, porque eu fiz a página 48. Então, depois eu posso colocar lá no SAS Conecta e no grupo de vocês, tá? Tudo bem? Que Aí não você pedi pra coloca fazer. com 8, por favor, para eu ir Posso, mas capando. eu vou falar agora, tá? Você já pode fazer agora a correção, tá bom? Então, a página é 64, página 64. Perfeito? Então, vamos lá. Então, eu só vou falar o gabarito
Se você tiver dificuldade, depois você me procura, tá? Bia, por que que o número 3 é isso? E assim por diante. Então, ó, no número 1, nós temos aí as questões para assinalar verdadeiro ou falso, tá? Então, vamos lá. A letra A é falso. A letra B, C e D são verdadeiras. Só a letra A que é falso. O resto é tudo verdadeiro no número 1. Certo? Qual página mesmo, por favor? Estamos na página 64. Estamos no número 1. No número 1, apenas a letra A é falsa. Todas as outras do número 1 são verdadeiras. Tá? E o porquê que a letra A é falsa? Porque está dizendo na letra A que a África ela ficou afastada do contato de outras civilizações por séculos, né? E esse contato só começou no século VII. Falso isso, tá? A África sempre manteve contato com outros povos, mas no século VII esse contato foi mais intenso, mas sempre manteve contato com outros povos, certo? Por isso que está errado. Número 2. Aí, falando sobre as guerras púnicas, né, entre Cartago e Roma. A alternativa correta, letra C. Sim. Oi. No número 1 tem que justificar os falsos. Acabei de justificar. Por quê? Prestou atenção? Você disse que a África sempre teve contato com outros povos. Isso, por isso que está errado. Certo? Porque a afirmativa letra A diz que a África manteve afastada de contato com outros povos, quando não, ela sempre teve contato com outros povos. Certo? A 2 é qual? Tudo bem? Então, número 2. Número 2 é letra C de casa. 2, C de casa. 3, letra A de amor. Letra A, número 3. Número 4. Aí falando do reino de Cush e do reino de Noc, né? Então, letra A, falsa. Letra B, também falsa. A C e a D são verdadeiras. Tá? As duas questões são verdadeiras. Tá? Aí, a mesma coisa, tem que justificar. Por que que a letra A é falsa, né? Olha o que diz lá. O povo Noc era nômade. Já está errado aí. O povo Noc, ele era sedentário. Ele praticava agricultura, ele praticava a cerâmica, a metalurgia, tá? Então, só isso aí já está errado, tá? O povo de Noc, ele era sedentário. Tudo bem? Por isso que aí está errado. Beleza? A letra B. Por que que está errado a letra B? Que está falando que enquanto que os Noc dominavam a cerâmica, os Cushitas já dominavam a metalurgia. Está errado por quê? Os dois dominavam a metalurgia, tá? Tanto Noc quanto Cush dominavam a técnica da metalurgia. Por isso que a letra A e a letra B estão falsas. Letra A, porque a civilização de Noc não era nômade, era sedentária. E a letra B é falsa porque os dois povos dominavam a metalurgia. Certo? Posso seguir para o 5? Pode. Bia, eu não lembro que era metalurgia. Metalurgia é quando eu pego algum tipo de metal, derreto ele e transformo em algum objeto de meu interesse. Por exemplo, ó, tô com um relógio aqui na mesa. Isso daqui, ó, essa alcinha ela é de metal, certo? Será que eu encontro na natureza essa peça aqui desse jeito? Não. Alguém pegou o metal, derreteu o metal e transformou nessa peça, não é? Ó, eu tô de brinco. Será que eu encontro esse brinco desse jeitinho aqui na natureza? Não. Alguém pegou o metal, derreteu ele, fez esse objeto. Isso que é metalurgia, entendeu? É a fabricação, digamos assim? É, isso. Perfeito? Sim. Então, o número 5, para a gente finalizar essa correção aí. O número 5 é a letra E de elefante. Tá? Que o Império de Kush conseguiu estender os seus domínios até o norte do Egito. Certo? Qual é?
Alternativa? Letra E de elefante, número 5. Pronto. Perfeito? Podemos começar aqui? Bia, Oi. esses dias eu vi meu primo qual que estudando é, sobre lá na Grécia Antiga, sobre o Minotauro. Eu fiquei muito interessado. Então, gente- que dia ou que ano que a gente vai estudar sobre isso? Agora? Que tal? A gente vai começar a falar da Grécia hoje. Por isso que eu quis ir rapidinho fazer a Que correção legal! sobre a Grécia. Por isso que eu falei que eu queria terminar esse capítulo para a gente começar o capítulo 9, que vai falar da Grécia, que pode ser que muita gente já tenha lido algumas coisas sobre a mitologia grega, né? E sempre que eu vou dar aula de Grécia, eu percebo que tem um monte de aluno que sabe muito mais sobre mitologia que eu. Até porque quando eu lia sobre mitologia, nossa, era o período que eu estudava. Depois que vou sair da escola regular, né, do terceiro ano do ensino médio, pouco eu li sobre mitologia grega. E então algumas coisinhas eu acabo esquecendo, confundo muito da mitologia romana com a mitologia grega, Gosto mas bastante vocês aí podem ir me ajudando, tá? Quando entrar no assunto da mitologia, vocês podem ir me ajudando. Pois não. Eu gosto Da mitologia? Então, mitologia quando da a gente Grécia. for Eu falar. estudei bastante, já estudei outros anos na escola, eu também estudei Ótimo. de Terese. Ótimo. Então, Lucas, quando a gente for tocar no assunto da mitologia, que a gente vai falar até vamos ver se vai dar tempo de falar hoje, você pode trazer a sua contribuição para a gente, tá bom? Só que tem um Certinho? porém. Uma coisa que eu acho que vai cair na Ótimo. mitologia grega é que eu Não não vai assisti a cair a assisti mitologia a em animação do si, Hércules. tá? Não vai cair a mitologia em si. Vai cair, né, no nosso conteúdo como é que os gregos utilizavam dessa mitologia. O que é essa mitologia grega? Tá? E a gente acaba trazendo algumas histórias, por isso que tem muita coisa a ver, tá bom? Bom, Eu sei, então só que eu nunca assisti o Hércules animado, sabe? nunca assistiu? A gente vai falar um pouquinho dele hoje também, tá? Bom, pessoal, quando a gente vai falar de Grécia, né, a Grécia antiga é muito diferente da atual Grécia. Por acaso, alguém aqui da sala já viajou para a Grécia? Sim ou não? Eu já Não? fui para Roma, eu acho que eu já Para fui para Grécia. Roma, tá? Eu acho que eu também já vi para Grécia, cabe envolver. Fica bem próximo até, né? Então, quando a gente fala da Grécia hoje, nós temos um país que tem cidades modernas, cidades que não são diferentes de qualquer cidade ao redor do mundo. Mas esse local onde é a Grécia foi berço de uma civilização muito antiga que teve contribuições da nossa filosofia, na política, na matemática, astronomia, medicina, ou seja, a Grécia Antiga foi o berço de uma civilização que muito contribuiu para o mundo atual, né? Principalmente para as culturas ditas ocidentais, tá? Então, nessas primeiras aulas, a gente vai estudar como que era organizada a Grécia Antiga, aonde que ficava, quem que habitava ali, como que era, para depois entrar nessas questões de mitologia, entrar nas questões de política, organização social e assim por diante, tá? Então, esse capítulo 9 e o capítulo 10 vão ser destinados ao estudo da Grécia Antiga, tá? Então, como eu estou dizendo para vocês, a Grécia Antiga, ela teve um monte de contribuição para o nosso mundo hoje, né? Então, eu acabei de dizer, contribuições na política. Então, hoje a gente vive numa democracia. Isso surgiu lá na Grécia, por exemplo. Se hoje nós temos um monte de conhecimento sobre a astronomia, sobre o nosso universo, muitas dessas contribuições vieram lá da Grécia Antiga. O nosso alfabeto, ele é muito baseado no alfabeto grego. A gente pode pensar nos cálculos matemáticos, muito dos conhecimentos matemáticos que nós temos foram contribuições dos gregos, tá? Então, estudar a Grécia Antiga é super importante para entender como que essa civilização se organizou e o porquê que a gente estuda ela até os dias de hoje, né? Por conta desse legado que é gigantesco, tá? Então vamos estudar, né? A origem desse mundo grego. Pessoal, quando a gente fala de Grécia,
a gente fala que quem mora na Grécia, quem habitou a Grécia eram os gregos, certo? E se eu falar de que não são os gregos, são os helenos? Ah, a gente vai estudar os helenos. Alguém fica assim, uai, esquisito isso, né? Eu conheço Helena, Helena eu não conheço. Então, quando a gente vai falar de Grécia, a gente vai falar também dos moradores dessa região. E aí surge duas definições, os gregos e os helenos, né? Eu estou utilizando duas palavras para falar da mesma pessoa, tá? Quando eu falo de grego, eu estou falando também do heleno. Se eu falo do heleno, eu estou falando do grego, tá? Quando é que eu utilizo a palavra heleno, né? É como os próprios habitantes da região da Grécia se chamavam. Então, eles se chamavam de helenos. Os próprios gregos se chamavam de helenos. E o local onde eles moravam era chamado de Hélade, tá? Então, o local onde eles moravam se chamava Hélade e quem morava na Hélade era chamada de heleno. Só que os romanos começaram a dar outro nome a quem habitava aquela região. Então, quem habitava aquela região era chamado de grego. A região chamava-se Grécia. Então, do ponto de vista dos habitantes daquele local, eles eram chamados de helenos. O local que eles habitavam chamava-se Hélade. Para os romanos, aquele povo habitava a Grécia. E quem habitava a Grécia eram os gregos. Então, numa prova, pessoal, num desafio, no exercício, eu posso falar dos helenos ou eu posso falar dos gregos. Eu estou falando da mesma pessoa, não é? Então, ó, se a gente observar nesse globinho, nesse mapa mundi, eu tenho aqui a Europa, tá? Então, essa Grécia antiga que a gente está estudando fica na Europa, numa região que nós chamamos de Península Balcânica. Bia, o que é uma península? Península é uma parte do continente que avança em direção ao mar. Aonde a Grécia se localiza, chama-se Península Balcânica. Essa região aqui, ó. Certo? Então, ó, aqui é o continente europeu, aqui é a Europa, certo? Essa porção não está avançando em direção ao mar Mediterrâneo? Tá, não tá? Então, essa porção de terra é chamada de península. Qual que é a diferença, Bia, de uma península para uma ilha? Uma ilha, ela é cercada por água, ó. A península, ela está ligada por terra a um continente, tá? Essa que é a diferença. Então, pessoal, quem habitava essa região aqui se auto-chamava, se auto-batizou de heleno. Essa região aqui, para os helenos, era a Hélade. Só que aqui na Península Itálica tem a cidade de Roma, certo? Os romanos olhavam para essa região e chamavam essa região de Grécia, certo? Quem habitava a Grécia eram os gregos. Isso do ponto de vista dos romanos. Entendeu o que eu estou querendo dizer com gregos ou helenos? Sim ou não? Ficou claro? Bia, a tua voz está muito baixa. Eu vou sair e entrar de novo. Peraí, tá todo mundo baixa ou só para o Miguel? Ah, voltou. Voltou? Voltou. Ah, então tá bom. Tipo Oi. assim, eu entendi que eles se chamavam de helenos e os romanos os chamavam de gregos. Isso, exato. Perfeito, tá? Bom, sabendo disso então, a gente acabei de dizer que os gregos, ou seja, a Grécia, está localizada na Península Balcânica, né? Onde a gente tem a Albânia, onde tem a Macedônia, a Bulgária e a própria Grécia, né? Como que a gente observa as características da Península Balcânica, né? Aonde está a Grécia? Essa região é uma região montanhosa, ou seja, o relevo tem muitas montanhas na porção sudoeste da Europa. Então, ó, olha aqui no seu mapinha, nesse globinho, né? Aqui está a Europa. Bem nessa pontinha, bem aqui embaixo, é onde está a Península Balcânica, certo? Então, essa região é chamada de sudeste da Europa, tá? Então, a Península Balcânica está localizada no sudeste da Europa. A Grécia está localizada na Península Balcânica.
O solo dessa região é um solo pedregoso. O que é um solo pedregoso? Que tem muitas pedras, tá? Bia, como assim? Por que aí tem muita pedra? Bom, para começar, quase todo o território da Península Balcânica é formado por montanhas, tá? As montanhas, você já deve ter estudado isso em geografia, elas são fruto do choque de placas tectônicas ou de origem vulcânica, não é? Essa região, alguns milhares de anos, teve o contato de placas tectônicas que fez com que surgissem muitas montanhas. E aí, o que a gente percebe? Quando as placas tectônicas se encontram, o que faz com que suba a montanha, quando tem uma chuva ou um vento, vai levar todo o solo dessa área para as regiões mais planas, ao redor ali, bem próximo ao litoral. Então, se eu tenho muitas montanhas ao longo de toda a Península Balcânica, eu vou ter muito solo? Não, porque o solo foi levado embora ao longo dos milhares de anos pelo intemperismo e ficou só as pedras, né? Então, o solo ali tem muita pedra. Imagina um quintal ou um estacionamento cheio de pedra brita, tá? É como se fosse o solo da Península Balcânica, tudo bem? Então, ó, vamos pensar. A Bia está nos preparando para a prova. Ah, você tem aula hoje? Tem prova hoje? Então já serve aí de revisão, tá? Igual eu com o 8º ano. Matéria que eu estava explicando para eles na matéria de geografia ia ser a mesma matéria de história. Ah, Bia, faz a revisão aí para nós. Então tá sendo a mesma coisa. Ô Bia, porque no negócio de geografia vai cair, tipo assim, os negócios eólicos da intempérie. Sítio interperismo. Aham. Biológico. Físico, químico, né? Isso mesmo, super legal. Então, eu tô refrescando a cabeça de vocês um pouquinho. Os negócios endógenos, que é as forças de dentro da Isso, terra. vocês já sabem o que é o tectonismo, o vulcanismo, né? Bom, muito bom. Então, não tem novidade para ninguém isso que eu tô falando, tá? Então, pessoal, quando a gente vai falar desse tipo de relevo montanhoso, o solo ele vai ser cheio de pedras, muitas pedras nesse local. Isso vai influenciar em uma informação que eu vou dar para vocês lá na frente. Então, me digam, turma, aonde a Grécia está localizada? Na Europa, na Península Balcânica. A Península Balcânica está localizada no sudeste da Europa. Como que é o relevo da Península Balcânica? O relevo é Montanhoso e solo E pedregoso. como é o solo? Solo pedregoso. Perfeito? Lembre-se dessa informação que nós vamos precisar para ela, se não for mais tarde, nas próximas aulas, tá bom? E aí, pessoal, beleza, eu disse para vocês que os gregos, eles tiveram muita contribuição para o mundo ocidental, muito do que a gente utiliza hoje veio lá da Grécia Antiga, né? Mas como que o povo lá se formou? Oi? O Júnior, ele fala que os filósofos, os Sócrates, os Aristóteles, vieram tudo da Grécia. Exato. São pessoas que tiveram pensamentos muito importantes, que esses pensamentos são utilizados por nós que até os dias de hoje. Os gregos são espertos. Não é que outros povos não eram, né? É que a forma como eles se organizavam possibilitou o conhecimento deles serem transportados, né? Até os dias de hoje. Transportados não, preservados até os dias de hoje, tá? Então vamos lá. Até hoje, gente. Isso. Então vamos ver, entender como que esse povo da Grécia Antiga se formou, como que ele conseguiu trazer um legado tão grande para nós até os dias de hoje. Bom, pela localização ali da Grécia, deixa eu voltar no mapa. Então, ó, aqui a gente tem a Península Balcânica. Tá dando para ver que está muito pertinho do Oriente Médio, está muito perto aqui da Ásia e também está perto da África. Então, a gente vai dizer que o povo grego sofreu influência de diversos povos que eles tiveram contato. Só que alguns vão se destacar, como, por exemplo, os fenícios. Então, muito da navegação que os gregos conseguiram aprender das relações comerciais foi com os fenícios. Por exemplo, eles tiveram muita influência dos egípcios, a ponto, por exemplo, dos gregos acreditarem na vida após a morte, inclusive em alguns locais da Grécia Antiga se praticava a mumificação igualzinho que se praticava lá no Egito Antigo.
Inclusive, eles também se encontraram com os cretenses, né? Que houve uma guerra entre os gregos e os cretenses, que a gente vai falar um pouco depois, tá? E aí, além de ter essa influência, né, que acabou contribuindo para o povo grego se organizar, o povo grego, ele não é um povo só. Ele foi origem da mistura de 4 povos. Então, os gregos, eles são fruto da miscigenação de 4 povos. O que é miscigenação? Mistura, tá? Qual é o nome dos 4 povos que se misturaram, que deram origem aos gregos? Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. São esses 4, tá? Vamos pensar no caso do Brasil. Será que no Brasil é todo mundo igualzinho? Eu sou igualzinho a Alice, eu sou igualzinho ao Não. Nicolas, eu sou igualzinho ao Thiago. Não, nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Isso mostra que no Brasil nós fomos miscigenados, fomos misturados. Agora pensa, no Japão. No Japão todo mundo não tem mais ou menos a mesma aparência? Pequenininho, branquinho, do olhinho puxado, cabelinho preto. Não é assim que a gente pensa? Né? Então lá não houve miscigenação. No caso do Brasil e da Grécia Antiga, houve miscigenação. Oi. É muito esquisito, porque, tipo assim, você pega um japonês, pega outro japonês que tem nada a ver com o outro e você fala que os dois é a mesma pessoa. Pois é, né? Lá não houve essa miscigenação. No caso do Brasil, nós fomos todos misturados. A gente tem mistura de português com espanhol, com índio, com negro, com e aí vai, né? Lá no caso da Grécia Antiga, quem formou a civilização grega foi a mistura de 4 povos, que aos poucos foram ocupando a Península Balcânica. Então, repetindo, quais foram esses 4 povos? Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Então, esses 4 povos povoaram ali a Península Balcânica e aos poucos foram se misturando, né? Dando origem à civilização grega. Tudo bem? E aí, esses gregos que se situaram, que foram formados ali dentro da Península Balcânica, eles foram construindo cidades-estado. Lembra que eu já expliquei para vocês? Então, as cidades-estado, dentro da Grécia inteira, a gente via que existia várias cidades-estado, tá? O que era uma cidade-estado mesmo, para quem não se lembra? As cidades-estado eram cidades autônomas, independentes umas das outras. Cada uma tinha suas características econômicas, sociais e políticas próprias. Então, por exemplo, imagina que a minha mão aqui é a Grécia, tá? Cada dedo meu é uma cidade-estado. Então, nessa cidade-estado aqui, ela vai ter um rei, ela vai ter uma moeda, ela vai ter um imposto, ela vai ter uma moeda e assim por diante. Quando eu vou para outra cidade-estado vizinha, eu percebo que essa cidade-estado tem o seu rei, tem as suas próprias leis, tem seus próprios impostos, suas próprias moedas e assim sucessivamente por todo o território da Grécia, tá? Então, quando a gente vai falar de cidade-estado, os gregos se organizaram dessa forma, tá? Então, as cidades, elas tinham como característica serem cidade-estado. Uma cidade que tem o seu próprio governo, suas próprias características econômicas, sociais e políticas. Tudo bem? Apesar de existirem inúmeras cidades dentro da Grécia Antiga, elas tinham mais ou menos a mesma organização, tá? Principalmente quando a gente vai falar das cidades micênicas. Tá? O que é uma cidade micênica? Vamos lá. Dentre as várias cidades-estado que existiram dentro da Grécia Antiga, a gente pode citar a cidade de Olímpia, a cidade de Esparta, a cidade de Corinto, a cidade de Micenas, Argos, Tirintos, Pivos e assim por diante. O nome do parque está aqui em Nós temos vários tipos de cidades-estados da Grécia Antiga, tá? E uma delas, que foi durante muito tempo a mais importante, é chamada cidade de Micenas, tá? Essa cidade de Micenas, ela foi tão importante que ela começou a influenciar a economia, a política das cidades que estavam ali ao seu redor. Ela foi fundada por volta do ano 1500 a.C.
E aí, graças à sua influência social, política e econômica, né, os historiadores, quando vão falar da Grécia Antiga, por volta de 1500 a.C., falam da civilização grega como civilização micênica, tá? Então, utiliza como sinônimo, porque essa cidade influenciou e muito essa região. Então, por que que ela era mais importante, né? Primeiro, porque ela tinha um comércio muito forte, ela tinha grande influência econômica, então, influência política, tinha um exército muito forte, e isso começou a influenciar as outras cidades para seguirem mais ou menos o mesmo caminho que ela, se organizar mais ou menos do mesmo jeito. Tudo bem? Pois não, Marcílio? Você vai digitar para mim? Então, Provavelmente porque ele não tem microfone. Aham. Tá, pessoal? Então, existiram várias cidades-estado, tá? Nesse período, em 1500 a.C., a cidade Micenas foi a cidade-estado mais importante. Ela era a maior cidade, a que tinha o maior exército, a que tinha a maior influência política sobre as cidades vizinhas. Pois não. Vocês notaram que chamava Grécia Antiga mesmo ou era só Grécia? Era só Grécia, tá? É porque a gente vai observar depois que os romanos dominaram o território que hoje é aqui, que foi a Grécia Antiga. Então a gente divide a história da Grécia em Grécia Antiga e Grécia Moderna. A Grécia Moderna é depois que os romanos pararam de dominar o território da Grécia, tá? Então a gente divide esse espaço aqui. Então aqui foi quando cada cidade-estado tinha sua autonomia, tá? E aí, quando eles são dominados pelos romanos, a gente para de falar da Grécia Antiga, tá bom? Perfeito? Então, vamos lá. Então, dentro da Península Balcânica, várias cidades foram construídas. A maior aí, a cidade de Micenas, que até hoje você pode visitá-la, você pode consultar, né, os guias para poder fazer uma visita a essa cidade. Claro que essa cidade, hoje, ela não está como existiu 1500 anos antes de Cristo, porque essa cidade foi ocupada, foi desocupada logo em seguida, e hoje existem apenas as ruínas, tá? Mas em uma reconstituição, olha como que era essa cidade. Dá para perceber, ó, que a cidade toda era uma cidade cercada. Então, a cidade-estado, ela tinha essas características, né, de serem cidades muradas, tá? Hoje em dia, essa região aqui, ó, que era uma arena, tá vendo essa área circular? Né? É uma reconstituição da cidade nessa porção aqui, ó. Isso daqui era uma arena, onde as pessoas iam assistir alguns esportes sendo praticados, alguns inclusive muito violentos, por sinal, que depois a gente vai falar lá na frente, tá? Então, a cidade micênica, Micenas, ela foi tão importante que ela acabou influenciando outras cidades, até mesmo no jeito de se organizar, né? Então, os primeiros povos que se estabeleceram nessa região aqui da Península Balcânica, que fundaram a cidade de Micenas, foi um grupo dos aqueus. Lembra que os gregos foram formados por uma mistura de 4 povos? O primeiro povo que povoou a Península Balcânica foi os aqueus, tá? E aí, eles se instalaram numa região chamada de Peloponeso. Então, toda essa região aqui, ó, eu posso falar que é a região da Grécia Antiga, na Península Balcânica, só que os aqueus se fixaram nessa região aqui. Nessa região, eles acabaram fundando algumas cidades, como a cidade de Micenas, que era a maior e mais importante cidade, a cidade de Pilos, de Argos e de Tirinto, por exemplo. Se a gente fosse observar o mapa mundi, né, a gente teria nessa porção da península aqui a região do Peloponeso, tendo a cidade de Micenas, a cidade de Argo, a cidade de Tirinto, como sendo algumas das principais cidades. Não podemos nos esquecer da cidade de Pilos aqui embaixo, tá? Então, ó, revisãozinha rápida. Quais foram os primeiros povos a chegar na Península Balcânica? Grécia. Os primeiros povos a chegarem na Península Balcânica, os aqueus, certo? Qual é o nome da região lá na Península Balcânica que os aqueus se fixaram?
Como que é o nome da região que os aqueus se fixaram na Península Balcânica? Peloponeso? Peloponeso, certo? E aqui eles fundaram várias cidades, certo? Das cidades que os aqueus fundaram, qual que era a principal? Micênios? Micenas, né? Nossa. Então, por conta disso, né, os micenas, eles acabaram aí influenciando outras cidades. Então, aquelas cidades que a gente falou, Pilos, Tirinto, né? São cidades que foram construídas mais ou menos do mesmo jeito que Micenas. Quais que eram as características dessas cidades que eram muito parecidas, né? Então, cada uma dessas cidades tinha o seu próprio rei, tá? Bia, mas quem é que escolheu o rei? Aqueles que eram grandes senhores de terra. Bia, o que é um senhor de terra? São fazendeiros, são grandes fazendeiros, pessoas que têm muita terra. Então, beleza. Ah, o rei morreu. Quem que vai ser o rei agora? Não vai ser seu filho, certo? Quem vai escolher o próximo rei são esses grandes fazendeiros, são esses grandes proprietários de terra, tá? Então, eles vão escolher aquele rei que vão melhor cuidar dessa cidade, atendendo os seus interesses, tá? Todas as cidades, a exemplo da cidade de Micenas, elas eram cercadas por muralhas, tá? Inclusive, dá para perceber que blocos de pedra, e entre esses blocos de pedra não havia um cimento entre eles. Não havia nada que colava um bloco de pedra no outro. Essas pedras eram simplesmente uma encaixada na outra, tá? Por que, pessoal, que uma cidade ela era cercada? Porque ela é uma cidade-estado. E cidades-estado sempre são cercadas. Por que elas são cercadas? Por Porque que elas a são tua casa... Por causa de invasões? Isso, é a mesma coisa, mesmo raciocínio. Por que a minha casa, por que o meu prédio, meu condomínio é cercado? Para evitar que pessoas indesejadas entrem no meu espaço, né? O espaço da minha casa. Então, as cidades-estado, assim como Micenas, elas eram cercadas por muralhas para impedir a invasão aqui do seu território, tá? Então, ela tinha o objetivo de proteção. Só que o que a gente percebe? Que a gente tem dois grupos de muralha. Uma muralha que fica bem no meio da cidade e a outra que fica mais do lado de fora, tá? Aqui, a gente percebe que essa primeira muralha, ela vai cercar a região mais elevada da cidade, tá? Então, na área mais elevada, era onde ficava o Palácio Real. Esse Palácio Real era onde o rei morava. E ao redor do palácio ficavam as outras casas, pessoas mais ricas, né? Quem são essas pessoas mais ricas? Os donos de grandes fazendas, certo? Aí vinha um grande muro, cercava essas casas e do lado de fora habitavam as pessoas mais simples, tá? Então, quando a gente vê uma construção desse tamanho, não significa que aqui morava apenas uma pessoa, moravam várias famílias ali numa grande construção dividida em vários cômodos, tá? Então, ó, nas áreas mais elevadas, era delimitado por um muro que cercava a casa das pessoas mais importantes. O muro do lado de fora delimitava a população que era bem mais simples, a população mais pobre. Tudo bem? Certo? E aí, né, citando um pouquinho de mitologia por enquanto, né, esses blocos de pedra utilizados para a construção desses muros eram pedaços de pedra gigantescos, eram blocos muito grandes. Então, em alguns registros da mitologia grega, estão escrito que um ciclope acabou construindo as muralhas das cidades-estado. O que era um ciclope? Era um indivíduo de proporção gigantesca que tinha apenas um olho no meio da testa. E ele tinha uma força descomunal. Então, eram os ciclopes os responsáveis pela construção das muralhas das cidades-estado. É verdade? A gente sabe que não existiram ciclopes na realidade, né? Mas a explicação que os gregos davam para conseguir formar aqueles grandes blocos de pedra para a construção das muralhas era o trabalho dos ciclopes. Interessante a gente ver isso, né? Tudo bem? Bom, turma, não vou passar a tarefa para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham um bom final de semana. Na próxima aula a gente continua falando da Tchau, Grécia. Bia. Bem, Até. tchau, bom fim de semana, Até viu? segunda. Até, fica Tchau, com Deus. Bia.